E deixa eu só contextualizar aqui para vocês um pouco mais sobre esse tema, por que eu decidi trazer ele. O primeiro bloqueio que eu descobri depois de quase 7 anos dando aula é que não saber o que é preciso para começar a tocar violão na igreja é essencial, e isso é o que normalmente trava grande parte das pessoas. Como assim, professor? Muitos de vocês, pelo fato de, principalmente no violão, quando ganham um violão, quando ganham um instrumento, qual que é o primeiro passo que a gente faz? Simplesmente eu vou entrar na internet, vou ver um tutorial de forma aleatória e vou aprender a tocar a minha primeira música. Só que esse já é o grande erro e o grande problema de muitas pessoas que pensam assim e iniciam seus estudos musicais exatamente dessa forma. Porque normalmente a gente quer começar a estudar violão diretamente através dos louvores. Só que para analisar, se você não sabe nada, você está começando do absoluto zero, como você vai conseguir fazer uma pestana, por exemplo, que é um conjunto de dedos, e ter musculatura e força suficiente para tocar isso? Segunda coisa, segundo grande problema e segunda grande barreira, as pessoas tentam sincronizar o ritmo, tentam sincronizar a troca dos acordes, que é um conjunto de dedos, tentam cantar simultaneamente e, pelo fato de não ter essa base prévia antes, acaba se frustrando e fracassando. E no final das contas, o que acontece? A gente desiste da música e sempre usa o argumento que, professor, eu não tenho dom, eu não nasci para isso e eu não sou capaz de tocar nenhum instrumento. Só que isso são crenças que a gente coloca na nossa cabeça justamente pelo fato de começar a estudar da forma errada. Provavelmente muitos de vocês já cometeram exatamente esse primeiro grande erro, que é o primeiro bloqueio de muitas pessoas, que é simplesmente começar a estudar violão de forma aleatória. E depois de 7 anos dando aula de violão, eu percebo que grande parte das pessoas que desistem da música é justamente por não ter essa base prévia e por não começar a estudar do jeito certo. Como assim, professor, do jeito certo? Existe uma forma, sim, assim como qualquer outra área, existe uma ordem cronológica. O primeiro passo não é você tocar um conjunto de dedos, até porque você precisa ter musculatura suficiente nos seus dedos para conseguir apertar, tirar um som bom, para você conseguir estar trocando, sincronizando tudo isso. Então, antes de você tocar um acorde, você precisa tocar uma melodia, por exemplo, que é a parte do solo. Se eu fosse tocar, por exemplo, esse hino aqui, ó, o Conversão. Eu estou fazendo a melodia, que é o solo, ó. Olha que legal, acabei de fazer a melodia do hino. Só que esse deveria ser o primeiro estudo que você deveria estar fazendo. Só que poucas pessoas sabem disso. E normalmente as pessoas acham que fazer solo ou melodia de hinos é apenas para músicos avançados, sendo que é o oposto, gente. Olha só que curioso. Por quê? Tocar melodia, você está apertando um dedo de cada vez. É muito mais simples do que você tocar um acorde simultaneamente. Só que pelo fato de muitos de vocês começar já do jeito errado, acaba desistindo, tendo dificuldade, ou até aprende um pouquinho, depois de muito custo, muita luta, depois de perder muito tempo, só que acha que fazer melodia e solo dos hinos é apenas para músico avançado, sendo que é o oposto. A gente deve começar pelas melodias. Para quem me acompanha há um pouco mais de tempo, eu toquei essa semana passada, para quem não sabe, num congresso, uma festividade aqui na Assembleia de Deus, que é uma igreja pertinho aqui de casa. Eu tenho alguns amigos lá, inclusive. Eu fui da Assembleia de Deus durante a minha vida inteira. Tem mais ou menos uns 5 anos que a gente mudou para a Igreja Missionária Unida, mas a minha vida inteira, mais de 30 anos mais ou menos, eu fui da Assembleia de Deus. E eu tenho um carinho muito especial pela Assembleia de Deus, tenho muitos amigos, e ia ter um congresso lá, eles me convidaram para poder estar tocando lá, participei junto com eles, foi incrível, foi muito legal poder tocar junto com eles, adorar a Deus ali. E teve um convidado para poder estar cantando, e foi 2 amigos meus, que inclusive eu conheço porque eles eram da congregação aonde eu era, e eles foram convidados para poder cantar. Era uma menina, uma jovem, e o irmão dela, que era um outro menino, um jovem também. E ele chegou para poder cantar, ele levou um violão e levou um capotraste para poder tocar. E mesmo ele usando o capotraste para simplificar e substituir as pestanas, tocar de uma forma mais simples, ainda assim estava muito ruim, gente, ele tocando. E se ele não tivesse tocado, teria ficado até melhor, se ele tivesse deixado o menino que estava lá, que tinha mais experiência, que inclusive foi meu aluno também,
tocando teria ficado bem melhor. Só que ele quis tocar violão, só que eu já percebi ali, só de ver ele tocando, que ele já era um músico muito iniciante e que ele já estava seguindo exatamente o método completamente oposto do que deveria. E é uma pessoa que teria tudo para aprender. Só que só do jeito que ele estava tocando eu já consegui identificar que ele estava tentando aprender pela internet de forma inconsciente. Estava simplesmente pegando fragmentos de informação na internet, mas não estava seguindo um método, nenhum plano. E ele estava tocando o ritmo muito mal feito. Ele ia tocar o hino, por exemplo, tinha o acorde Mi menor, Dó, Sol e Ré. Ele estava fazendo assim, ó, o som tudo abafado, mesmo sem pestana. Ele estava tocando assim, ó. Tava desse jeito o som dele, ó. Todo abafado, muito feio. E o ritmo eu via que ele não tinha, aqui na mão direita, fluência de fazer o ritmo tipo assim, ó. O som é esse que tinha que ter saído do hino, ó. Assim que tinha que ter saído do hino. Mas ele tocando tava assim, ó. Tudo abafado. O ritmo tava inseguro, tava estranho. Por quê? Justamente pelo fato de não ter estudado do jeito correto, de não ter seguido o método. E sabe o que é mais incrível? O irmão desse menino que estava tocando, ele foi um dos meus primeiros alunos que eu tive. Por quê? Para quem não sabe, como eu disse para vocês, eu fiz faculdade de música e na época que eu fazia faculdade de música, eu precisava fazer estágio. Eu fiz estágio num projeto chamado de NIP Fundete, que eu não sei se tem na cidade de vocês, mas Fundete é algo dos menores aprendizes, e esse NIP era um braço dessa Fundete, onde as crianças, os adolescentes podiam fazer aula de várias coisas. Tinha aula de inglês, tinha aula de espanhol, tinha aula de música e tinha aula de informática. E eu fiz estágio lá, dando aula de violão, e o irmão dele, na época, foi um dos meus alunos e foi um dos que mais desenvolveu, que mais evoluiu. Eu nem conhecia a família dele, tempos depois ele mudou para minha igreja, aí que eu conheci quando ele fazia aula de música comigo nesse estágio, e eu nem conhecia muito bem ele, conheci no estágio, depois eu conheci ele na igreja e eles mudaram a família dele para minha igreja, olha a coincidência. E aí tempos depois eu conheci a família toda dele. Aí ele passou na faculdade, passaram muitos anos, e esse meu ex-aluno, que era irmão desse menino que estava tocando mal lá na igreja, ele passou numa faculdade e hoje em dia ele não mora mais em Ribeirão e está trabalhando já na área dele. Para vocês verem como que passou o tempo, hein? Ele era um adolescente, hoje em dia já formado na faculdade dele, na área dele, já trabalha nessa área. Só que o irmão dele não estudou exatamente seguindo um plano, seguindo um método. E ele já toca há muito tempo, só que ele toca de uma forma muito amadora e não é uma forma tão legal de se tocar. Por quê? É porque é difícil? Não. Ele está se esforçando bastante, mas não adianta simplesmente você se esforçar. Se você não tiver um plano perfeito, não adianta. Por quê? Não tem a ver com o quanto de esforço que você tem. Se você estiver usando muito esforço no caminho errado, estudando de forma errada, o resultado não vem. E eu vejo muitas pessoas desistindo da música justamente por conta disso. Com essa experiência que eu tenho de 7 anos dando aula de música, eu percebo que normalmente as pessoas que não aprendem é justamente pela falta de conhecimento que elas não têm, pela falta de método e pelo fato de não saber exatamente o que estudar, a ordem cronológica desses assuntos, acabam desistindo da música. Mas não é pelo fato de ser difícil, e sim pelo fato de muitas pessoas estudarem de forma aleatória.